aqui, até para facilitar. Gente, eu coloquei uma frequência no fundo, não sei se vocês estão ouvindo a frequência, que eu amo frequências e eu vou falar sobre elas aqui também, tá? Eu indico para todos os meus clientes frequência para poder aumentar o nível de energia, para poder fazer com que eu tenha mais concentração. Eu vou explicar o poder da frequência para vocês. Quando a gente sabe que o amor acabou. Eu fiz as minhas anotações para não esquecer de falar nenhum, mas existem alguns sinais. E eu sou terapeuta de casal, então eu sou terapeuta, né? Faço terapia também individual, mas eu sou terapeuta de casal e ao longo aí da minha jornada eu pude reconhecer vários aspectos, né? Além dos estudos que eu já faço há algum tempo dentro de relacionamento, eu pude atender alguns casais e pude perceber alguns aspectos de quando realmente o amor acaba ou quando a crise se instala e você sabe que ainda há um sentimento. E eu quero falar isso para vocês porque eu tenho certeza que daqui tem pessoas que estão passando por isso, sem ter certeza do que está acontecendo no próprio relacionamento e se ainda tem alguma chance de dar certo ou não, tá? Vamos ver a primeira pergunta. Bom, eu pelo menos acho que quando as atitudes mudam e a pessoa esfria e não faz questão de estar com você. Esse é um dos aspectos, não é o único. Imagina que você está num relacionamento e você tem esse sinal, tá? Dentro da relação. Eu diria que se você não tem os outros aspectos que eu vou falar aqui, há muitas chances de vocês se reaproximarem. Porque o que acontece, né? Qual é o pilar para uma relação saudável, para uma relação duradoura, para uma relação de reciprocidade? Admiração. Uma relação sem admiração não vai para frente, tá? Só que assim, tem momentos que a gente passa a admirar menos o parceiro, mas a gente pode voltar a admirá-lo, dependendo de como esteja realmente a relação de vocês. Então, por isso que eu falo que tem algumas coisas, algumas atitudes dentro do relacionamento que estão, na verdade, transparecendo uma crise e não necessariamente a perda do amor. A gente sabe que numa relação, os 2 primeiros anos de relacionamento, ele traduz o que a gente chama de paixão. Né? Os 2 primeiros anos, biologicamente falando, são os anos da paixão, quando a gente está apaixonado pelo nosso parceiro. E quando a gente está apaixonado, a gente não entra em contato, né, com o nosso racional em determinados momentos. Então, o que acaba acontecendo? A gente aceita muito o que vem do outro, mesmo que seja alguma atitude que te incomode, né? Então você acaba aceitando mais, você às vezes não enxerga, né, determinados pontos daquela relação. E quando passa aquele momento da paixão, né, quando acabou aqueles 2 anos, né, aproximadamente, tá, que começa realmente um relacionamento de verdade, ou você passa a amar a pessoa e você admira cada vez mais e quer estar com aquela pessoa, ou o relacionamento termina. Então tem muitos relacionamentos que duram exatamente 2 anos, que são, né, que é o tempo da paixão. E depois, ou você continua porque você admira e quer ficar junto, ou você continua por algum tipo de comodidade e com o tempo você percebe que aquela escolha talvez não tenha sido a mais assertiva. O meu grande problema é me entregar demais e esquecer de mim. E isso é um grande problema da maioria das pessoas. Eu costumo dizer que pra gente ser bom pro outro, a gente precisa ser bom pra nós mesmos, tá? O auto-amor, o cultivo do auto-amor, ele é muito importante. Então, por isso que eu falo tanto de auto-amor, por isso que eu falo tanto de algumas práticas que são importantes para essa construção, porque não é de uma hora para outra que a gente passa a se amar, que a gente passa a fazer coisas por nós, não é assim com um clique, um passo de mágicas. Geralmente,
as coisas vão acontecendo, assim, na verdade tudo requer tempo e paciência. As pessoas estão sem paciência, né? Então tem muita gente que fala assim, mas eu quero muito ter esse amor próprio, mas eu não consigo. E aí eu falo todas as práticas que ela precisa fazer para encontrar isso, claro, dentro do tempo dela, e muitas vezes ela não faz, porque ela ainda não consegue, porque ela ainda se sabota. E isso é errado, isso é ruim? Não, mas faz parte do processo. E quando ela tem consciência do que ela precisa fazer e toma a decisão de verdade, aí as coisas começam a acontecer de uma forma mais rápida, tá? Então, eu quero que vocês entrem nessa viagem, embarquem nisso, porque todas as dicas que eu vou dar aqui, tudo que eu vou falar dos aspectos, né, de como a gente identificar dentro do relacionamento, são importantes para a vida de vocês como um todo, tá? Então, você está falando aqui que na realidade eu acredito que sofro de crise de ansiedade e eu mesmo me saboto demais. Sim, a autossabotagem faz parte de uma autoestima baixa, de um sentimento de menos-valia. Quando a gente não se valoriza, a gente geralmente se sabota muito, tá? E esse padrão de comportamento ele pode ser quebrado. Eu costumo falar que assim, por que eu posto tanta coisa sobre infância? Não sei se vocês repararam, mas volta e meia eu coloco alguma coisa sobre educação, sobre infância. Porque hoje os adultos que eu atendo são adultos que na maioria das vezes são adultos feridos, né, com feridas emocionais. E essas feridas emocionais, elas são adquiridas lá na infância, né, através da criação dos nossos pais, ou dos nossos tutores, né, não necessariamente os nossos pais, ou então das referências que a gente pega em volta da gente, do nosso ciclo social. Essas referências, elas vão fazendo com que a gente naturalize certos comportamentos e a gente também crie crenças limitantes, crenças que nos limitam em várias áreas da nossa vida. Então, quando a gente quer realmente entrar em processo de terapia, a gente precisa entender, né, através do nosso passado, o porquê daquele comportamento atual e quebrar esse tipo de comportamento, esse tipo de crença, para que você se torne uma pessoa nova, para que você mude as suas escolhas e faça um novo caminho. Por isso que eu sempre falo, o passado ele é importante para a gente entender quem é você hoje, as atitudes que você tem hoje, mas ele não determina o que você vai ser pro resto da tua vida. Então você pode mudar sim, tá? Se você teve um passado X, você não precisa viver X para sempre. Você pode mudar para Y, né? Você pode mudar completamente. Então acredite na mudança, tá? Eu vou falar de alguns aspectos que eu anotei aqui, né? De como a gente sabe que realmente o amor ele acaba dentro da relação. Eu vou falar primeiro dos aspectos e eu vou explicando, né, um pouco de cada um deles. Bom, primeiro, quando termina a confiança. A admiração ele é um ponto-chave da relação. Mas imagina que você já não admira mais a pessoa. Por que você perde a admiração? Geralmente é porque a pessoa, né, toma atitudes não congruentes com o acordo que o casal fez. Quando ela passa a ter, né, os propósitos do casal, eles são corrompidos porque de repente o parceiro já não está na mesma sintonia que você, já não pensa da mesma forma, já não quer os mesmos objetivos. Isso pode acontecer. Quando já existe uma dificuldade de pedir desculpa, de pedir perdão pelos erros cometidos, a pessoa já não se importa mais, então ela não quer se desculpar. Então, assim, pensa nesse aspecto, também é algo muito importante. Não é só o casal que tem uma pessoa que tem dificuldade de pedir desculpa, mas assim, dentro desse contexto, tá? Comportamentos inadmissíveis dentro da relação, coisas que você assim, que não faz parte dos seus valores e que a pessoa já anda fazendo, ou seja, desrespeitando, né? Se posicionar de uma forma que não preserva a relação e que não, de alguma forma, não invista nesse relacionamento. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Já. Mentiras frequentes, né? Então, assim, há a quebra da confiança, a falta de comunicação.
essa falta de comunicação realmente é complicada, porque eu vejo que a maioria dos casais tem um problema muito sério de comunicação. A gente primeiro precisa ensinar a pessoa o que é uma comunicação não violenta, ou seja, como você se comunicar com o parceiro sem criar uma resistência do outro. É simples assim, na teoria é simples, mas na hora da prática é muito desafiador, porque você tem que treinar uma nova linguagem, você tem que treinar uma nova forma de ver o discurso do outro. Você tem que entender o que está por trás do que a pessoa está te dizendo. Às vezes a pessoa briga com você, mas na verdade ela está querendo um acolhimento, ela está querendo dizer outra coisa. E aí às vezes você não tem paciência, né, para isso, para poder entender, decifrar o que o outro quer. Então eu acho que a comunicação ela passa a ser muito falha, né, quando há esse afastamento do casal. E aí eu separei algumas coisas que eu quero falar, né? Porque assim, quando a gente fala assim, termina a confiança, tá? A gente tem que saber o que é nosso, o que é da relação. Eu acho que é muito importante ver isso, né? Porque quebra de confiança não é só infidelidade. A gente tem mania de falar só da infidelidade, mas traição de confiança é tudo que a pessoa faz, né? De alguma forma escondendo de você ou contra o que você acredita que seja a verdade. Então a traição ela pode ser uma traição financeira, ela pode ser uma traição de amizade, de cumplicidade. Então não só a infidelidade. A infidelidade é um dos sinais de que alguma coisa está errada dentro da relação, tá? Quando não há sinais de cumplicidade, por exemplo, e até mesmo de você ver a congruência do casal. A primeira coisa que eu faço dentro de uma terapia de casal é ver como o casal se trata, como eles se posicionam do lado um do outro, se eles se abraçam, se eles se tocam, se eles falam de uma forma carinhosa, né? Se de repente há aquele afastamento total, né? aquela coisa de nem encostar, se encostar é quase um pedido de desculpa. Então eu observo muito isso. Por isso que eu gosto na terapia de casal de fazer quando o casal está junto. Quando eu faço online, raramente a gente faz separado, né? Cada um num canto. É mais dentro e principalmente as primeiras sessões eu falo para o casal fazer junto. Tem que estar ali naquele mesmo momento, sentado no mesmo sofá. Porque é importante a gente ver essa congruência, né? O que está acontecendo dentro da relação de vocês? Vocês estão se tocando, vocês se abraçam, vocês se beijam, vocês se tocam, vocês se pegam, né? Como é que funciona isso dentro da relação? Tem gente que reclama que assim, que mal encosta, né? No marido, na mulher, no namorado, na namorada. Então isso é complicado. Bom, vamos ver aqui o que ele escreveu. Justamente, eu me decepciono quando tem algo acordado e não é cumprido dentro do relacionamento. Eu não sei realmente me expressar. Você vê que tudo tem a ver com a comunicação. Às vezes vocês combinam, tem um acordo, mas na hora de falar aquilo não sai da forma que tinha que sair, não, né? Você não fala da forma que você tinha que falar e tudo se desconstrói ali. E você não consegue exatamente o que você quer dentro do relacionamento. Bom, quando o casal já tem uma dinâmica tóxica, falta de respeito, sabe? Desrespeito ao outro, às vezes evidenciando coisas negativas do parceiro para as outras pessoas, quando o desrespeito já acontece na frente de todo mundo, em qualquer ambiente, quando você já nem liga mais, né, se tem alguém vendo ou não. Então você pode brigar em qualquer lugar, você pode gritar em qualquer lugar, você pode desrespeitar, desmoralizar o outro, né, e de alguma forma descredibilizá-lo na frente das outras pessoas. Quando você faz isso, você já não se importa com a opinião do outro e nem com a opinião de quem está com você. Você quer mais ferir, né? E às vezes tem que entender assim, qual o motivo dessa raiva, né? Por que você quer tanto ferir o outro? Por que o outro quer tanto ferir você? Às vezes é algo que está guardado ali que você nem sabe o que está acontecendo, porque vocês não se comunicam. Então, isso é uma coisa que tem que ver, que acontece tanto quando o casal está em crise, quando realmente você vê que já não há sentimento mais na relação.
Bom, quando uma das partes não quer mais mudar, sempre culpando o outro, sabe? Quando você se coloca no papel de vítima e você acha que a culpa é sempre do outro. Não, porque o outro, porque ele tem que mudar, porque ele tem que fazer, porque ele que acaba com a relação. Só que eu falo que assim, uma relação ela só existe porque existem pelo menos mais de uma pessoa. Existem duas pessoas envolvidas. Se uma faz e a outra tá no relacionamento, a outra aceita de alguma forma, tá? Então a gente tem que pensar nisso, que não existe a culpa de uma pessoa só. Na relação, muitas vezes a falta de comunicação, ou então a comunicação violenta, faz com que um crie a existência do outro e acabe metendo os pés pelas mãos. E acabe muitas vezes, né, criando um sentimento que não deveria nem ter sido criado, nem ter começado. Tem gente que nem sabe quando que a crise começou, porque já está tão afastado emocionalmente que não consegue mais entender o porquê, né, daquela relação e o porquê que eles estão ali. Então, isso é uma coisa que a gente tem que refletir também. Bom, quando os planos de vida já não são os mesmos, né? Imagina lá no início do relacionamento, vocês tinham um plano juntos, vocês queriam as mesmas coisas e de repente cada um está indo para um lado diferente. Eu falo que se tem uma pessoa que está indo para esse lado e a outra está indo para esse lado, a corda vai arrebentar. Né? Um casal tem que caminhar junto. Um casal tem que caminhar junto, ter os valores parecidos e os objetivos muito parecidos. Não precisam ser todos os objetivos, mas todos os objetivos em comum, eles têm que estar ali dentro dos valores das duas pessoas. E se não tá, se mudou de ideia, gente, as pessoas podem mudar, as ideias podem ser mutáveis, né? Então, assim, tudo que a gente queria lá no início do relacionamento, de repente a gente não quer mais, né? E isso pode acontecer. Só que essa falta de admiração, né, de repente essa tristeza que você tem, esse incômodo de ver o outro agindo totalmente contra a relação de vocês, né, e você aceitando às vezes isso e sem já muita vontade de estar junto, né, isso vai acontecendo, vai minando, chega uma hora que realmente pode não ter mais jeito. Eu costumo dizer que dentro desses anos que eu sou psicoterapeuta, né, psicóloga de casal e individual, todos os casais que eu atendi, de todos os casais que eu atendi, apenas um eu vi que não existia mais o sentimento. E foi legal porque assim, a gente trabalhou a separação deles. E é muito interessante porque eles se separaram de uma forma amigável. Justamente, continuaram na terapia, mas não para ficar juntos. Uma das partes buscou a terapia porque queria ainda salvar o casamento, a outra pessoa você já via que não estava mais conectada com isso, não queria se esforçar para isso e acabou realmente deixando isso transparecer de uma forma muito incisiva e a gente acabou trabalhando a separação. E foi interessante trabalhar a separação desse casal, porque pelo menos assim, era um casal que tinha filhos, então a gente sabe que uma separação dolorosa não é a melhor forma, né? Então, sim, foi o único casal que eu atendi que eu vi nitidamente e comecei a trabalhar então essa questão da separação. Todos os outros, quando eu vejo que ainda há sentimento, que mesmo com todas as crises, né, com as discussões do dia a dia, com afastamento emocional, eu vejo que tem ainda chance de restaurar, eu acredito em luto até o fim com esses casais. Então, assim, é muito bom no final vocês verem que deu para juntar de novo, né? Eu passo alguns exercícios comportamentais para que isso aconteça, né? E tem coisas que a gente vai esquecendo no dia a dia, que quando a gente volta a fazer, a gente volta a se conectar também. Então é muito importante que a gente queira que dê certo. Então não adianta nada se vocês verem que tem todos esses sinais que eu falei, né, dentro do relacionamento, que já, além do afastamento emocional, né, existe essa quebra de confiança, a falta de admiração, a falta de cumplicidade,
além disso, né, esses comportamentos que vão sempre contra, né, o investimento dessa relação, podem ter certeza que assim é mais difícil de restaurar, tá? Então, claro que se tiver um ou outro, né, dessa lista que eu falei, tudo bem. Vocês estão numa crise e vocês podem sim reaver, né, essa conexão de vocês. Mas se não, fica muito complicado. O outro sinal é a questão sexual, por exemplo. Quando o sexo já é danoso para uma das partes, né? Tem uma parte que manipula, que de repente força a barra em relação ao sexual, ao sexo, né? Quando tem uma das partes faz por obrigação, a gente vê muito casamento assim, né? Que mesmo afastada emocionalmente, o marido ou a mulher ainda forçam a barra para ter as relações sexuais e já é danoso, né? Tanto para um quanto para outro. Ou então quando há um afastamento completo, que a pessoa já está há um ano, né? Mais de um ano sem essa conexão sexual. A gente vê que existem alguns casais que estão, né, dentro desse tempo aí de mais de 6 meses sem essa conexão, e eu acredito que se não tá bom para os dois, não significa que uma das partes tenha alguém fora da relação, não significa isso, né? Mas se não tá bom para uma das partes, a relação não está boa. Então isso é muito importante. Deixa eu ver aqui. Eu guardo muitas coisas para mim, prefiro para não gerar atrito. Isso tem causado grandes problemas para minha saúde, como por exemplo, estou com alopécia. Sim. O que acontece? Quando você não coloca para fora o que é necessário, né, de alguma forma aquilo, né, aquela angústia, aquele problema vai aparecer em forma de doença, porque você precisa falar, você precisa ser transparente. Eu acho que não é o caso de você guardar as coisas para você, mas sim pegar a pessoa, sentar com a pessoa no momento certo. Hoje eu coloquei um post sobre isso. Quando a gente deve discutir relação? Existe um momento certo, né? Então assim, como a gente faz isso? Depois dá uma olhadinha lá no meu post para você entender o que eu falo. Tem um momento certo. Você não vai pegar a pessoa no momento de estresse, você não vai pegar a pessoa no momento que ela não está apta nem aberta a ouvir o que você tem a dizer. Mas você precisa colocar isso para fora, porque se você não conversar, você não trocar essa ideia com seu parceiro, com a sua parceira, o que vai acontecer é que o relacionamento vai desmoronar, tá? Eu realmente queria que desse certo, mas ele está muito relutante quanto a isso. Porém, quando nos vemos, sempre ficamos. Então, acredito que há um resquício de sentimento. Bom, acredito que eu tenha que dar um tempo ao tempo. Sim. Vou falar uma coisa pra você. Às vezes a gente confunde muito, tá? A gente confunde essa questão de ficar de vez em quando significa que tem um sentimento. Não necessariamente o sentimento é suficiente para vocês ficarem juntos, né? Se você for parar para pensar, se você estava junto com a pessoa por bastante tempo, significa que alguma coisa entre vocês têm, nem que seja uma química. Já é uma pessoa conhecida, é uma pessoa que você sabe que é do bem, ou que você já conhece, já tem uma intimidade. Então também acaba sendo muito cômodo de vez em quando vocês ficarem, né, trocarem essa conexão. Mas para ficar junto de verdade tem que ter mais do que isso. Eu acredito que tem que ter vontade de querer estar junto, porque o que faz o relacionamento dar certo é a vontade de estar junto. Porque o amor em si, né, só o sentimento, ele não é o suficiente, tá? Você tem que ter respeito pelo outro, você tem que ter admiração, confiança, mesmos valores e mesmo propósito, né? Pelo menos a maioria, que a maioria dos objetivos estejam congruentes. Você tem que querer realmente com
construir a vida com a pessoa, respeitar realmente as diferenças que vocês têm. Então, para uma relação dar certo, é preciso algumas atitudes dentro dessa relação, algum tipo de comportamento. Porque só o amor, sem toda essa lista, né, de respeito, reciprocidade, comunicação e tudo mais, não é nada. É só teoria sem ação. Teoria sem ação não é nada. Eu sempre falo isso para todos os meus clientes. Se você sabe muito, mas você não faz nada, na verdade você não está evoluindo. Mas tudo tem seu tempo também. Às vezes a gente precisa pegar muito da teoria, entender aquele amor, entender o que a gente gosta, entender a situação para depois colocar na prática, tá? Cada um tem o seu tempo, mas dentro de um relacionamento, só o amor não basta. Então isso é uma coisa que eu sempre falo. O relacionamento é como uma planta, precisa ser regada, precisa ser cuidada, precisa ser cultivada. Se isso não estiver acontecendo, a planta vai morrer, a planta vai murchar, essa relação também vai acabar. Então entende que é mais do que sentimento, é mais do que uma química propriamente dita, é todo um conjunto de coisas e reciprocidade que é necessário ter dentro da relação, tá? Então a emoção, nesse caso, ela, assim, a gente tem como manter o controle das emoções. O que a gente chama de inteligência emocional? Exatamente a gente não agir com a compulsão e a impulsividade da emoção. É a gente não agir por impulso, né, e pelo nosso emocional. Quando a gente está com raiva, se a gente emocionalmente está abalado com essa raiva, a gente não deve nem conversar com outra pessoa, porque a gente vai ferir essa pessoa, porque a gente vai falar coisas que a gente não deve falar para essa pessoa. Então, se a gente está triste, a gente também deve evitar, né, com esse sentimento, com essa emoção, colocar para fora certas coisas, porque a tristeza também faz com que a gente aja de uma forma diferente. Então, por que eu falo que a gente tem que ter, sim, uma inteligência emocional, a gente tem que trabalhar isso em terapia? Porque a gente precisa olhar o nosso problema, as nossas questões de fora. Quando a gente está com raiva, a gente tem que sentir, sim, a raiva, a tristeza, a felicidade, tudo. Todos os sentimentos, eles têm que ser sentidos, mas você não precisa se expressar no momento que ele está ali, latente. Você precisa escolher o momento certo para falar as coisas certas para a pessoa. Então, se você está com raiva, você tem que se autorregular. Tem muita gente que não sabe se autorregular. Tem muita gente que não sabe agir da melhor forma possível para si e para o outro. Então, o trabalho da gente trabalhar, quando a gente fala de trabalhar a inteligência emocional, é isso. É a gente conseguir realmente olhar de fora e entender o que está acontecendo para a gente agir de uma forma mais racional. Então, o emocional, ele não pode dominar a gente. A gente que tem que dominar as nossas emoções, sentindo elas e também sabendo que a gente não pode agir com o impulso dessas emoções latentes em nós. Então, assim, se a gente está com raiva, a gente tem que ter uma forma de autorregulação da raiva. Então, o que eu indico muito? Respiração, meditação, frequência, ouvir uma frequência, colocar ali para que você entre numa outra vibração. Vai tomar um banho, vai fazer uma setagem corporal, vai se arrumar, desvia um pouco essa atenção para que você se acalme e depois que você estiver calmo, você consegue realmente agir de uma forma mais racional, tá? Eu não sei, minhas atitudes, eu me baseio muito nas minhas emoções, sim. E por isso, eu sugiro muito que se você não faz terapia, busque fazer, tá? Terapia é vida. Terapia faz com que você se desenvolva, que você se conheça melhor, que você quebre as suas crenças limitantes, que você
elimine um padrão de comportamento que não está te fazendo bem, que você pare de se auto-sabotar, que você passe a se amar de verdade a ponto de você conseguir realmente reconhecer o verdadeiro amor no outro e reconhecer o amor por si, fazendo o melhor para você. Você consegue escolher as pessoas, né, e valorizar mais a reciprocidade, porque uma relação que não tem reciprocidade com certeza é uma relação disfuncional. Então busque isso para sua vida, tá? Isso é uma coisa que é muito importante. Então vá sim atrás de terapia, tá? Como eu falei no início da nossa live, né? Eu sou psicóloga, psicoterapeuta, eu atendo, né, tanto pessoas indivíduos, né? Faço terapia tanto individual quanto terapia de casal e família. E eu acredito muito nas relações e é por isso que eu trabalho tanto elas, tá? Então, fique muito à vontade. Eu aqui de Portugal, eu tenho 3 horas a mais, então eu ganhei uma manhã. Eu abri hoje, né? Aliás, semana passada eu abri o horário das 6 horas da manhã. Eu já estou atendendo às 6 horas da manhã também, então eu atendo de 6 horas da manhã e meu último horário do Brasil tem sido às 8 horas da noite, né? Então, para eu aguentar também, né? Eu durmo tarde, mas também não dá para ir muito além. Então, o último horário é 8 horas da noite, o primeiro horário é 6 horas da manhã, eu trabalho em blocos de horário, óbvio que eu não trabalho o dia inteiro atendendo, mas em blocos de horário. Então, eu acredito muito que vocês podem se beneficiar com isso, né? Então, eu consegui manter a minha agenda, fazer, né, essa flexibilidade. Outra coisa também, outra novidade, eu atendia de segunda a quinta. Então, para poder atender a demanda de vocês, que muita gente estava me buscando, eu estava sem horário. Estava sem horário de segunda a quinta. Eu estava com os horários que eram difíceis para as pessoas. Então eu resolvi abrir a sexta-feira para atendimento também. Então eu já tenho, às vezes quando eu faço uns remanejamentos, eu já estou colocando para sexta-feira e já estou pegando novos pacientes para esse dia, sexta-feira, tá? Então eu espero que tenha sido uma live de muito conhecimento. Eu espero demais que tenha conseguido ajudar vocês com isso. Se vocês quiserem se aprofundar mais nesse assunto, eu vou falar sobre outros assuntos nas lives seguintes. Vou falar muito sobre relação, sobre relacionamento, sobre auto-amor, sobre um monte de coisas que vão ajudar vocês a serem melhores consigo e com o outro. E eu estou preparando um curso que vai aprofundar muito mais essa questão, tá? Para quem quer entender muito mais sobre si, recomendo terapia mesmo, não tem jeito. E eu espero ver vocês aqui na próxima quinta-feira, às 19 horas do horário de Brasília e às 22 horas do horário de Portugal. Eu espero que vocês curtam esse vídeo, né, que vocês compartilhem com todo mundo que vocês acham que tem que realmente tem a chance de querer de restaurar a relação ou de simplesmente ver que acabou, para cada um seguir pro seu lado, né? E se inscrevam no meu canal, Dani Catarina Psicóloga, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.